Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos trazer para vocês a 12ª reflexão da Palavra de Deus, O nosso estudo acerca da Palavra de Deus dá seguimento do nosso João 11, No nosso último episódio que eu fiquei devendo para vocês. Nós andamos bastante ocupados essa semana aí para fazer uma resposta que a gente precisava dar acerca do meu tratamento, Então foram vários dias trabalhando aí nessa questão e também outros dias trabalhando no nosso estudo, porque não é de qualquer jeito que a gente traz aqui para vocês a palavra de Deus, não é de qualquer maneira que a gente traz o estudo da palavra de Deus aqui para vocês. Ele é bem pesquisado, ele é bem estudado, E leva também por volta entre 3-4 dias mais ou menos para montar, para fazer, trabalhar num estudo para trazer aqui para vocês, gente. Mas graças a Deus ficou pronto. Então oremos, pessoal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, meu Deus, por este dia maravilhoso em que o Senhor nos permitiu estar em Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, ao amanhecer, nos entregou uma página em branco para que nós pudéssemos, juntamente com o Senhor, contigo, meu Deus, escrever uma nova história, uma nova página da nossa vida, Pai. E que esta página, Senhor, em cada detalhe, em cada linha, em cada frase, em cada momento, nós possamos glorificar, exaltar e honrar o Teu nome, o nome de Jesus, o nome santo, 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 eterno e poderoso. Muito obrigada, meu Deus, por este dia maravilhoso em que o Senhor nos concede de viver mais um dia em Tua presença. Tua palavra diz que nós devemos aprender a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Concede-nos, Senhor, um coração sábio, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Teu trono de glória, meu Deus, em nome de Jesus. E também eu te peço que o Senhor nos dê discernimento, Pai, e entendimento acerca da Tua palavra e de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o autor e consumador da nossa fé, que escreveu este livro, Senhor, que se chama Bíblia, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que o Senhor mesmo nos ajude, Senhor, a compreender este estudo, esta palavra, o que vai ser dito aqui agora, neste momento, Pai. Eu, pessoalmente, não tenho poder de convencer ninguém, Senhor, acerca da Tua palavra, acerca da salvação, acerca dos pecados, das iniquidades, acerca das transgressões, e também de que nós precisamos urgentemente, Senhor, estar debaixo das Tuas potentes mãos, Pai, envoltos no Teu amor, que precisamos urgentemente de Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Que o Senhor toque, que o Senhor venha, Senhor, tocar nesses corações, Pai, desde o mais empedernido até o mais que se curve e se dobre diante de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha sobre cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, como um vaso, Pai, imperfeito ainda, sendo trabalhado, sendo moldado, sendo lapidado, mas que seja para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Senhor, ministra o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo, que estão me ouvindo, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, Senhor, que esse estudo possa vir transformar as nossas vidas, Senhor. Dá-nos entendimento acerca de cada trecho deste estudo que nós vamos ver agora e que possamos refletir, Senhor, sobre o que está sendo dito e também possamos refletir a Tua luz, Senhor, neste mundo tão tenebroso que se chama terra. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
em nome de Jesus, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, nossa história bíblica de hoje nos trará outra grande reflexão e ensino para os nossos dias. E ela está no Evangelho de João 11, dos versos 45 ao 57, com o tema Cuidado com a inveja. Ela cega, te tira da presença de Deus e pode te matar espiritualmente. É sério, né, pessoal? É muito sério, gente. Muito sério mesmo. Isso foi o que aconteceu, né, com as pessoas que viram o milagre, levaram aquele feito para os fariseus e ali para os principais dos sacerdotes, né, e diante daquele fato, né, eles se encheram ali de raiva, de inveja, de uma série de sentimentos, né, que acabaram levando, né, à morte de Jesus. A gente sabe que tudo, de alguma maneira ali, Deus usou, né, até aquela situação bem complicada e adversa, né, para que se cumprisse o propósito, né, da salvação, o plano salvífico, né, do nosso Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então, vamos lá para a palavra, gente. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Jesus ressuscitou 3 pessoas específicas na Bíblia durante o seu ministério terreno. O texto bíblico nos evangelhos registra que Jesus realizou muitos milagres de diferentes tipos e formas, que demonstraram o seu domínio sobre a natureza, as leis da física, as enfermidades, os demônios e, finalmente, sobre a morte. Essas 3 pessoas ressuscitadas por Jesus na Bíblia são a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e quem? O nosso Lázaro, né, pessoal? Então, sem dúvida, a ressurreição dos mortos ocupa um lugar de destaque na lista dos milagres de Jesus, pois além de revelar o seu poder divino e sua compaixão pela humanidade, também prenunciava sua própria ressurreição. A filha de Jairo, ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, dos versos 35 ao 43. Quem quiser ver a história da filha de Jairo, está neste livro. O filho da viúva de Naim está no livro de Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. E o nosso terceiro Lázaro está no nosso João 11, né, pessoal?
Então, esse evento da ressurreição de Lázaro é o último e mais impactante sinal no ministério de Jesus no Evangelho de João, demonstrando seu poder de trazer da morte para a vida eterna. Depois deste importante acontecimento, os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, intensificaram as perseguições em busca de algo que pudesse acusar e condenar Jesus, porque estavam perdendo as rédeas e já não sabiam como lidar com a inveja que sentiam diante de tamanho poder, autoridade e influência que o nosso Senhor estava tendo ali naquele lugar e nos arredores. Então é isso, pessoal. Então vocês devam, estar se perguntando: Drica, por que você colocou esse tema? Porque esse tema, pessoal, sempre foi e será relevante. Foi relevante na época de Jesus e será em todos os tempos, porque desde que o mundo é mundo, a inveja sempre existiu. Tanto existiu, gente, que começou com Lúcifer, cobiçando o lugar de Deus e querendo usurpar aquilo que nunca, jamais seria dele. Fez um motim, convenceu 1/3 dos anjos do céu, houve batalha para expulsá-lo de lá, foi condenado ao inferno juntamente com todos que se rebelaram contra Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, e, consequentemente, expulso para sempre da presença de Deus por toda a eternidade. Então, sim, esse tema é muito relevante e um alerta severo sobre o perigo espiritual e emocional da inveja, descrevendo-a como um sentimento destrutivo que corrompe a alma e afasta um indivíduo da presença de Deus. Satanás fez isso lá no céu e continua agindo e incitando pessoas a fazerem o mesmo aqui na terra. Ela é considerada um dos pecados capitais, descritos como a tristeza pelo bem alheio ou o desejo de que o outro não tenha o que possui. Então, aqui está um significado detalhado de cada parte do nosso tema. Por que que ela cega? Porque a inveja tira a capacidade de enxergar as próprias bênçãos e conquistas. O invejoso, ele foca tanto na vida do outro que se torna incapaz de ver a realidade com clareza, gerando insatisfação constante, ingratidão e uma percepção totalmente distorcida de si mesmo, muitas vezes com baixa autoestima. Te tira da presença de Deus. Então, a inveja, ela é contrária ao amor e à gratidão, que são fundamentais na espiritualidade. Quando alguém sente inveja, deixa de confiar na soberania e no cuidado de Deus, o que bloqueia a conexão espiritual, A pessoa se entulha tanto com tantas coisas ruins que o canal ele fica obstruído. E quando você tenta se conectar com Deus, o canal tá tão cheio de coisa ruim que não passa. Não passa as suas orações, não passa nada, nem de lá para cá e tampouco daqui para lá, Então, onde há inveja, há perturbação e obras perversas. Jesus classifica a inveja como um mal interno que contamina o ser humano, originado no coração, colocando junto a pecados graves como o homicídio e o adultério, destacando que esses sentimentos destrutivos procedem do interior, levando a pessoa para longe da presença de Deus. Por que pode te matar espiritualmente, gente? Porque a inveja ela é descrita como um câncer mortal da alma. Ela mata a alegria, ela mata a paz, a dignidade e a vontade de viver uma vida baseada em princípios éticos. É uma forma de substituição do amor ao próximo pelo quê? Pela amargura, ressentimento e desejo das coisas alheias. Explicado o nosso tema, meus amados, voltemos ao nosso texto de João 11 e analisemos os fatos ocorridos após a ressurreição
de Lázaro, né? Então, gente, este último trecho do nosso estudo de João 11 abordará justamente sobre a conspiração dos líderes religiosos para matar Jesus após este evento, o qual vimos em nosso estudo passado. O milagre gerou fé em muitos. Nós vimos isso, né, nos últimos versículos praticamente, né, que ele gerou fé em muitos, mas também ele gerou muita inveja, né, gente? Convenhamos, né? Gerou muita inveja e medo em outros tantos de perder o quê? Poder político para os romanos. Caifás, o sumo sacerdote, profetiza involuntariamente, né, que a morte de Jesus salvaria a nação e reuniria os dispersos. Então vamos tentar detalhar e explicar todo este conteúdo para vocês em alguns pontos principais. Primeiro ponto, né? A reação dividida ao milagre. Essa parte ela tá nos versos 45, 46. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês e acompanhar comigo. Então, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, percebam os pequenos detalhes que farão toda a diferença, gente, neste estudo. O sinal da ressurreição de Lázaro se tornou incontestável, né? O poder e a autoridade que Jesus tem, inclusive, sobre a morte. Não que o Senhor ainda não tivesse feito esse tipo de milagre, como eu falei anteriormente, né? A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, eles são provas disto. Só que a filha de Jairo, ela não havia sido enterrada ainda, ela ainda estava sobre a cama, né? E o menino ressuscitou no caixão, eles estavam indo, né, sepultar o menino, né? E ali o menino foi ressurreto, né? Então, nenhum dos dois haviam sido enterrados ainda, muito diferente de Lázaro, que ressuscitou após o que, gente? 4 dias. Ou seja, praticamente o corpo de Lázaro já era para estar em decomposição, né? Então, quando Lázaro sai da tumba vivo, depois justamente destes 4 dias, gente, este milagre extraordinário faz com que muitos judeus que consolavam Maria e Marta crescem em Jesus. Contudo, outros relataram o ocorrido aos fariseus, gerando uma reação de incredulidade, hostilidade e inveja, mostrando que milagres não garantem a fé genuína e tampouco a salvação. O segundo ponto. A conspiração do Sinédrio está nos versos 47 e 48. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. O Sinédrio teme que a popularidade de Jesus traga intervenção romana, né? E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então eles temem, né, essa intervenção romana. Então os principais sacerdotes e fariseus convocam o conselho, o Sinédrio, para discutirem o que fazer com este novo fato acontecido em Betânia. Eles reconhecem o milagre. Aí está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Então, eles reconheciam que Jesus fazia algo extraordinariamente diferente de tudo aquilo que eles já haviam visto em toda a vida deles. A autoridade como Jesus falava, com que Jesus falava, e também realizava os milagres, as maravilhas e os prodígios que realizava. Então eles reconheceram que Jesus era extremamente um adversário em potencial para eles, né? Era uma pedra no sapato deles, né? E um obstáculo muito grande que poderia justamente trazer essa perda, né, de poder político. Então,
A motivação deles, né, com tudo isso, é a manutenção justamente do status e do poder que eles exercem, e não a verdade teológica que Jesus veio trazer, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele estava ali cumprindo todas as profecias, tudo estava se cumprindo ali em Jesus, mas ainda assim eles estavam tão cegos de raiva, de inveja, querendo fazer aquilo que Jesus fazia, querendo ter a autoridade que Jesus tinha, né? Porém, eles não tinham, além de não terem, eles não se curvavam diante, né, do Messias, que era tão esperado e foi tão profetizado, né? Infelizmente, o medo de perder o poder político se supera a evidência do poder divino. Então a gente precisa ter muito cuidado, gente, com a inveja, porque ela cega a gente, ela corrói a gente por dentro, ela faz a gente apodrecer por dentro de tanta raiva, de tanto ódio assim por aquela pessoa, por querer ter o que ela tem, fazer o que ela faz, estar no lugar dela, entendeu? Então é muito complicado, gente, não tem como uma pessoa ter inveja e ser um filho de Deus, né? Então a gente precisa eliminar esse câncer, esse mal da nossa vida, né, que se chama inveja. Então, gente, o ponto 3, a profecia involuntária de Caifás, nos versos 49 e 53. Então, dele chamado Caifás, naquele ano, era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo só. Caifás, o sumo sacerdote, declara que é melhor que morra, né, um homem, né, por toda a nação, né, para que a nação não pereça. Embora o fizesse por cinismo político, João interpreta isso como uma profecia, mostrando a rejeição final dos líderes religiosos que, cegos pelo desejo de poder, preferiram matar o autor da vida a aceitar a sua autoridade, cumprindo assim o plano de salvação através da cruz. A partir desse dia, a morte de Jesus foi decretada e começaram a buscar para entregá-lo ao sinédrio, consumando o complô para assassiná-lo. Ponto 4. A retirada de Jesus. A soberania de Deus no meio da conspiração está no verso 54. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. O plano de morte é selado, mas Jesus continua no controle e passa a não andar publicamente entre os judeus, retirando-se para a região próxima ao deserto, na cidade de Efraim. A Páscoa se aproximava e o ambiente era de tensão, com os líderes ordenando a prisão de Jesus caso ele aparecesse. O ponto 5. O clima é de muita tensão, gente. Então isso está no verso 55, 57, ao 57. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Com a aproximação da Páscoa, aumenta também a busca por Jesus. As autoridades ordenam a captura, demonstrando que o conflito entre a luz e as trevas atingiu o seu ápice. O ambiente era de muita tensão, com os líderes pedindo que denunciassem onde Jesus estava,
para que o pudessem prender. O ponto-chave, gente, que ativou com mais força a inveja e deu início a uma perseguição desenfreada para verem Jesus morto. Então vamos ver alguns pontos chaves, né? O milagre como catalisador é um dos pontos, né? Uma das maiores demonstrações de amor, compaixão, incluindo autoridade e poder sobre a vida e a morte durante o ministério de Jesus, foi justamente, amados, o quê? O gatilho final para decidirem matá-lo e tirá-lo totalmente de cena, para não ofuscar os interesses dos líderes religiosos e fariseus. Vocês já imaginaram? É algo assim tão complicado até de explicar, como que uma coisa tão boa que foi o milagre da ressurreição de Lázaro, gente, que muita gente que viu aquele milagre, que pôde contemplar com os seus próprios olhos aquilo que aconteceu e a partir dali também crerem em Jesus, uma coisa maravilhosa, porque ali muitos creram e foram salvos, né? Mas também outros, talvez não tantos como os que creram, né, tiveram inveja e foram denunciar ali o que Jesus fez. Então nem sempre as coisas boas que acontecem, como os milagres na vida de muitas pessoas, geram fé genuína na vida de outras pessoas, a ponto de levá-las a Cristo, de conduzi-las a Cristo e também a salvação, né? Então a gente percebe que esse catalisador, né, que foi o milagre de Lázaro, essa coisa maravilhosa, né, ela foi o gatilho, né, de uma inveja, de uma coisa muito ruim, muito maior, que causou naquelas pessoas que já tinham raiva e inveja dele, de ter uma potencialização muito maior, né, ao ponto de quererem prendê-lo para matá-lo e arrumar algo, né, porque ali eles não tinham nada para acusar Jesus. Então eles vão buscando coisas, né, chamando ele de blasfemo, de uma série de coisas, para poder haver algo que eles tivessem contra Jesus, né? Então é algo assim, é até difícil, né, de você explicar como uma coisa tão maravilhosa e tão boa pode ser o gatilho de uma coisa tão ruim, né? Mas isso, infelizmente, meus amados, é o que a inveja causa, né? Então, uma ironia divina, né? Essa ironia, né, ela também foi outro ponto chave, né, que foi justamente Caifás, né? Ele busca a morte de um inocente para salvar o quê, gente? O seu poder. Mas as suas palavras apontam para o quê? Então essa é a ironia, né? Ele aponta justamente para a redenção sacrificial de Jesus. É algo tão tremendo que, assim como Deus faz, ele converte até aquilo que é horroroso, até aquilo que é terrível, que é tenebroso, que é muito mal e muito ruim, ele converte numa coisa tão maravilhosa que através é até doído de dizer, porque a gente às vezes assiste os filmes, né, da Paixão de Cristo e vê aquele sofrimento, mas quando eu paro para pensar o quanto que o nosso Senhor sofreu, como eram aqueles chicotes, a ponta daqueles chicotes, como era aquela coroa que foi enfiada na cabeça dele, né, cheia de espinhos, né, penetrando aqueles espinhos em todo esse território aqui da cabeça, fronte, a parte de trás, né, da cabeça. Então, gente, ele sofreu muito por nossa causa. Jesus sofreu muito. E ali você percebe que essa região assim da nossa cabeça, do nosso rosto, tem muitos vasos. Então, só de enfiar aquela coroa ali ele já deve ter sangrado muito. Imagine com as costas toda rasgada, porque eu acredito que aqueles cortes que foram causando na costa de Jesus, ali sangrava também muito. Como que este homem, o nosso Senhor e Salvador, chegou até ali onde ele foi crucificado, ainda por cima carregando a sua própria
cruz, fraco pela perda de sangue, né? Por ter sido tão maltratado, tão vilipendiado, tão humilhado. E por quê? Por nossa causa. Então tudo isso catalisou, tudo isso lançou, né? Todo esse mal se converteu numa coisa tão maravilhosa que Caifás, Satanás, ele pensou que ele estava fazendo um mal ali de matar Jesus, mas o plano de Deus era justamente a minha e a sua redenção, a minha e a sua salvação, a minha e a sua remissão. Então apontou justamente, eu me arrepio todinha, gente. Então aponta justamente para essa redenção sacrificial de Jesus. E como não crer, gente? Eu me pergunto como não crer. Como que muitos ainda não creem, né? Eu espero que, em nome de Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo, traga um avivamento sobre a terra, assim, maravilhoso, que todas essas coisas ruins que hoje a gente escuta e vê, né? É na internet, é televisão. Eu nem televisão tenho mais em casa, gente. Há muitos anos que eu não tenho televisão. Mas a gente vê através da internet, né? Coisas muito ruins. Então, eu nas minhas orações eu peço muito para Deus, para que Deus converta essa coisa tão ruim que está acontecendo. A gente vê por aí afora todas as coisas, é guerra, números de guerra, gente morrendo, gente sendo morta, criancinhas pequenas, né? Muitas coisas muito mais acontecendo para que outras pessoas se saciem o seu poder, entendeu? A sua coisa de poder, de glória, de coisa assim, que eu peço muito para que Deus converta isso em bem, num avivamento tremendo antes da vinda de Jesus sobre a face da terra, né? E muitas pessoas caiam as escamas dos olhos, e muitas pessoas, como naquele milagre da ressurreição de Lázaro, possam ver muita coisa boa ainda acontecer na sua vida e ao seu redor. Então, a gente percebe também outro ponto, né, chave aqui é a política versus a fé, né? O medo dos líderes religiosos, das suas perdas de status, a vaidade, né, e a inveja, elas prevaleceram sobre a verdade espiritual e as profecias que falavam sobre o Messias, né? A cegueira pelo poder desenfreada, né, fez com que não enxergassem a luz do mundo. A luz do mundo estava ali diante dos olhos deles e eles não enxergaram a luz do mundo, o qual trouxe a vitória sobre o pecado e a morte, gente, dando vida eterna a todo aquele que nele crê. Gente, é todos. A salvação veio para todos. Mas infelizmente, gente, infelizmente, nem todos creram e nem todos vão crer. Infelizmente, né? Então esse trecho das Sagradas Escrituras que está nesse episódio de João 11 marca justamente a transição do ministério público de Jesus, justamente para o quê, gente? Para o caminho do Calvário, levando-o em direção à sua paixão, evidenciando com a luz. O nosso Senhor Jesus causou uma separação clara entre aqueles que creram nele e os que o rejeitaram. Então nós temos aqui, amados, lições espirituais, exemplos, consequências e como combater a inveja. As lições espirituais que eu trago aqui para vocês e para mim também, porque isso não serve só para vocês. Cada estudo que eu faço, eu sou ministrada. Deus, ele fala primeiro comigo. Ele fala o meu coração em coisas que às vezes eu também estou fazendo errado, entendeu? Então, quando eu busco a verdade através da palavra de Deus para preparar este estudo para vocês, eu sou ministrada também. E depois que eu sou ministrada, para poder ministrar vocês. Então, tem lições espirituais aqui, gente. A inveja, biblicamente falando, ela é vista como um sentimento muito cruel, capaz de gerar contendas e perturbações.
É como um desejo desmedido pelo que pertence ao próximo. E sabe o que ele acaba sendo, gente? Um pecado destrutivo que contamina a alma e reflete falta de caráter e de contentamento em Deus. É chamada de podridão dos ossos, como está em Provérbios 14:30, indicando que corrói o invejoso por dentro. Ele mesmo vai morrendo, ele vai experimentando o próprio veneno e vai morrendo aos poucos, entendeu? Por isso ela mata silenciosamente, como uma lepra ou como um câncer avançado. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Essa é a versão da NVI, viu, gente? Que está em Provérbios 14:30. Então vocês percebam que esse versículo, ele nos ensina que a tranquilidade emocional e a gratidão, elas promovem saúde física e bem-estar, enquanto a inveja e a comparação geram destruição interna, definida como uma podridão lenta da alma e do corpo. A inveja lamenta a prosperidade alheia. Ela lamenta, ela não quer que o outro seja próspero, ela não quer que o outro seja feliz, ela não quer que o outro se dê bem, ela não quer que o outro tenha saúde. Ela quer que o outro esteja no fundo do poço. Quanto mais no fundo do poço, mais ela tá ali se vangloriando por dentro. Entendeu? Por isso que ela é um veneno que muitas vezes a pessoa se envenena por dentro e se corrói por dentro. Então a inveja, ela é muito maligna, gente. É muito maligna. Muito maligna. A gente tem que ter muito cuidado com a inveja. Então, a Bíblia, ela nos instrui a não cobiçar aquilo que pertence ao próximo e a encontrarmos satisfação no que Deus nos deu, rejeitando a inveja para vivermos em perfeita paz. Deus nos diz em sua palavra que a inveja, ela é pecado, gente. A inveja é um sentimento forte e mau, onde a pessoa tende a querer possuir o que é dos outros. É um sentimento egoísta e nocivo, ela quer ocupar o lugar do outro. Há muitos textos que nos aconselham a não sermos invejosos, justamente por ser ele um sentimento perverso e maligno. A inveja também está ligada à cobiça e faz parte dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20:17. Vocês podem ir lá, peguem a Bíblia de vocês, leiam Êxodo 20. E o 20:17 especificamente, ele vai dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Tiago 3,16 nos diz que a inveja e a ambição egoísta geram desordem, confusão e todo tipo de males, descrevendo-a como um sentimento terreno e diabólico. Ela é apontada como a raiz de rivalidades e obras perversas, contrapondo-se à sabedoria divina, que ela é pacífica e ela é pura. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Tiago destaca neste versículo que é como uma fonte de confusão. Onde há inveja, há perturbação e obras mais. Ele alerta também, gente, contra a inveja amarga e o espírito de facção que não vem de Deus. A verdadeira sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é mansa, ao contrário da inveja, que é totalmente carnal. A inveja está ligada a ambições egoístas e que se tornam a raiz de muitos conflitos, causando brigas terríveis e infindáveis. Tiago nos incentiva à humildade, afirmando que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, combatendo a soberba que alimenta a inveja. Isso está em Tiago 4, 6 e 7. E diz assim: antes ele dá maior graça,
Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 6, 7. Então, o que a Bíblia nos aconselha quanto a esse sentimento, gente? Agora vamos trazer os conselhos, né? Não ter inveja dos que praticam a maldade. Salmos 37, 1, Provérbios 23, 17. Não seguir os seus caminhos. Provérbios 3, 31. Ela apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Ela pode ser incontrolável. Provérbios 27, 4. Traz confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, 16. Então, ainda que seja um sentimento ruim e difícil de dominar, infelizmente, habita dentro de cada um de nós e nos cabe dominá-lo, como qualquer outro sentimento, assim como o pecado, né, gente? Nós nascemos em pecado, né? Por isso Jesus veio. Então, cabe a nós dominar o pecado, assim como cabe a nós dominar também a inveja, né? Entretanto, é sempre bom lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Coisa que é muito difícil hoje em dia, né, gente? Você vê alguém considerando o outro, o próximo, melhor do que você, né? Então, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é Filipenses 2:3. Né? Vocês depois anotem esses versículos, gente. Façam um estudo de vocês. Peçam para Deus falar com vocês acerca de tudo isso que está sendo abordado. Eu estou tentando ser o mais rápido possível porque é um estudo grande, mas é um estudo muito importante para mim e para você. Então, por isso eu peço muito que vocês fiquem até o final, que vocês fiquem comigo neste estudo, porque isso vai nos trazer amadurecimento e também crescimento na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus. Então, quando consideramos os outros, deixamos de pensar só em nós. A inveja desaparece e somos duplamente abençoados quando a gente vê o outro. Então, muitas vezes, nem sempre eu tô legal, nem sempre eu tô me sentindo bem, nem sempre, tanto de saúde como às vezes até emocionalmente, alguma coisa ali me abalou. Mas se alguém me ligar e disser, Drica, ora comigo, eu esqueço do que eu tô passando, eu esqueço de mim e vou atender a pessoa. Eu vou orar pela pessoa, eu vou conversar com ela. Eu buscando ouvir a pessoa e participando da dor dela, eu esqueço da minha, né? Então é muito, muito abençoador isso. E eu creio que é isso que Deus ele espera que nós façamos, né? Porque quando a gente considera os outros, deixamos de pensar em nós. Nesse momento eu deixo de pensar em mim, eu deixo de pensar na minha dor, eu deixo de pensar na minha tristeza, né? Eu deixo de pensar naquilo que eu estou passando para atender a minha irmã, ali a pessoa que está me buscando, me procurando, porque quem está me procurando ali é porque realmente está precisando ouvir uma palavra. E eu peço nesse momento, às vezes eu digo, Senhor, eu não estou bem, mas o Senhor é quem habita em mim. E logo em seguida Deus me usa com uma palavra de sabedoria, um conselho, uma palavra que depois quem sai rindo é eu e a pessoa. A gente sai rindo, sai brincando, contando piada. Então isso é maravilhoso, porque aí tudo aquilo de ruim, ele desaparece e a gente é duplamente abençoado. Então, nós também podemos ser alvo de inveja. Assim como nós podemos sentir inveja dos outros, os outros podem sentir inveja da gente. A gente pode ser alvo da inveja dos outros. Então, a inveja de outra pessoa pode causar problemas também na nossa vida, quando essa pessoa se vira contra nós e tenta nos fazer mal. Então, gente, não é só a gente cuidar
daquilo que tem dentro de nós, a gente vigiar e rejeitar, fugir do diabo e resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Então toda vez que a gente resiste a uma tentação, a um pecado, a alguma coisa, a gente está resistindo ao diabo e ele foge, né? Agora, quando é de outra pessoa para conosco, agora é o que a gente vai ver aqui, né? Quando nós somos o alvo da inveja de alguém. Então, aqui diz, a inveja de outra pessoa pode causar problemas em nossas vidas também, quando essa pessoa se vira contra nós e tenta nos fazer mal. Mas a Bíblia diz que a vingança não é a solução, pois não pertence a nós, como diz em Romanos 12:19. Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Devemos orar por quem nos persegue e mostrar amor, como está em Lucas 6, 27 e 28. Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que os maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Assim todos verão que a nossa causa é justa e a pessoa com inveja poderá até se arrepender ao ver a nossa atitude. Assim, meus queridos, nós glorificamos a Deus e combatemos o mal com o bem. E é isso que Deus espera de mim e de você. Não que a gente combata o mal com o mal e vá se vingar na força do nosso braço, né? A vingança não cabe a nós. A vingança cabe a Deus. Deus, ele está vendo. Ele está vendo tudo que eu e que você está passando, né? Então não cabe a nós ir tomar satisfação, não cabe a nós ir se vingar, não cabe a nós ir resolver as coisas do nosso jeito, nem no nosso braço e nem na nossa força. Então, deixa na mão de Deus, porque Deus não é cego, Deus não é surdo, Deus está presente em todo lugar e Ele sabe o que eu e você estamos passando. E assim a gente vai combater todo aquele mal com bem, levando inclusive muitas das vezes a pessoa até repensar as suas atitudes e assim buscar Deus. E muitos até se convertem, né, através das nossas atitudes de bem e de bênção, né, para a vida deles. Então, exemplos bíblicos de inveja, gente, vamos lá anotando, né? Primeiro, Caim e Abel. A inveja de Caim pela aceitação de Deus sobre a oferta de seu irmão levou ao primeiro homicídio na Bíblia. No mundo, né? No mundo houve o primeiro homicídio, né? Então, o segundo, os irmãos de José venderam o próprio irmão por inveja de ser o preferido do pai. Eles sentiram tanta inveja que fizeram. Quem conhece a Bíblia, conhece a história de José e sabe. Quem não conhece a história de José, vá lá e leia a história de José em Gênesis. Então, o terceiro, Saul, gente. Saul tentou matar Davi por inveja de sua popularidade e sucesso, né? Quando as mulheres começaram a cantar, né? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí, o que causou? Inveja no Saulzão lá. E o Saulzão, né, tentou matar Davi, né? O quarto, né, que eu vou trazer aqui, talvez tenha até muito mais, né? Mas eu vou trazer esses 4, que é o último, né, aqui, os fariseus que entregaram Jesus por inveja. Então, as principais consequências espirituais, emocionais e físicas, né? Bloqueio do propósito e prosperidade. A inveja faz com que o indivíduo ignore suas próprias capacidades para focar na vida alheia, resultando em estagnação, procrastinação e no descuido do seu próprio jardim espiritual. Intranquilidade e amargura. O invejoso, ele perde a paz interior e a capacidade de sentir prazer nas coisas e pessoas ao seu redor, vivendo em constante insegurança e comparação. Ruína moral e emocional.
A inveja é descrita como um veneno que gera raiva, medo, tristeza e comportamentos autodestrutivos, desgaste dos ossos. Metaforicamente e espiritualmente, a inveja é comparada ao apodrecimento dos ossos, indicando uma deteriorização profunda e interna, quase não sai, gente, a palavra, indicando uma deterioração profunda e interna do ser. Se torna perigosa porque corrói emocionalmente quem a sente, gera comportamentos destrutivos como fofocas e sabotagens e pode causar dor física real, ativando áreas cerebrais de sofrimento. Olha quanta coisa ruim que essa porcaria dessa inveja causa, né, gente? Transforma a admiração em ressentimento, focando na destruição alheia em vez do crescimento próprio, sendo considerada um veneno lento, como eu já falei aqui para vocês. Ela é silenciosa, ela se torna pesada e não constrói nada. Apenas consome a energia mental e amarga quem a carrega. Leva a perseguições e, com isso, a difamações e tentativas de destruir a reputação ou sucesso de alguém. Causa vanglória e orgulho. O desejo de se destacar e brilhar mais que todos gera inveja quando outros são valorizados no lugar do invejoso. Traz comparação social, a tendência humana de se medir com base no que o outro possui. Frustração pessoal, a falta de tempo ou capacidade para construir a própria felicidade gera ressentimento. Gente, é incrível, sabe? Tá um calor aqui terrível, amados. Vocês não fazem ideia do calor que eu tô sentindo aqui. Mas vamos dar continuidade aqui. Estudos apontam que sentir inveja ativa áreas do cérebro responsáveis pela dor física, além de aumentar o estresse, ansiedade e depressão. O invejoso pode se tornar paranoico, criando cenários falsos onde se sente injustiçado, perdendo a capacidade de ser grato pelo que tem. Pode causar tensão física, cansaço emocional e problemas somáticos, muitas vezes focados no sistema digestivo. Então, vocês percebem que a inveja ela é tão destrutiva, que inclusive estudos já apontaram tudo isso aqui, que sentir inveja ela ativa áreas no cérebro, né, responsáveis pela dor física e tudo isso aqui que a gente já falou, né, além de estresse, depressão, uma série de coisas, né? Então é muito complicado, gente. Vamos se cuidar, né? Vamos ter cuidado aí, orar mais, buscar o Senhor, se concentrar naquilo que é de Deus, naquilo que vem do alto, na nossa família, cuidar do nosso jardinzinho, da nossa casa, entendeu? Para que a gente não sinta inveja do jardinzinho verde do outro lá, entendeu? Então, cultive o seu jardim, cultive a sua casa, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, as suas coisas, para você não sentir inveja dos outros. Foque em você, deixe que a vida do outro, o outro cuida. Em suma, pessoal, a inveja ela é perigosa porque, ao contrário da admiração que impulsiona, ela prende a pessoa em um ciclo de comparação, amargura e desejo da infelicidade alheia. Como combater? A forma de se proteger deste mal é através da palavra de Deus como cura. Confie no plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós e confiar nesse plano é crucial para combater a inveja. Em Jeremias 29:11 encontramos consolo e esperança, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança
e um futuro. Essas palavras nos lembram que todos temos um caminho único e individual designado por Deus. Ao confiar no seu plano, podemos nos afastar da inveja e nos concentrar em nossas próprias bênçãos e objetivos. O amor é a antítese da inveja. O amor verdadeiro não conhece inveja. Em 1 Coríntios 13, 4 até o 8a, a Bíblia nos oferece uma imagem clara do que o amor deve ser. Eu creio que a maioria de vocês conheçam, a 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. O amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ou seja, se cultivarmos o amor verdadeiro, a inveja não terá espaço para crescer em nossos corações. O amor nos leva a celebrar as conquistas dos outros e sentir alegria pelo sucesso alheio. Gratidão. Um coração agradecido é um coração contente. A gratidão é uma poderosa arma contra a inveja. Quando reconhecemos e agradecemos as bênçãos em nossas vidas, percebemos que não temos motivos para invejar os outros. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos aconselhados a ser gratos em todas as situações. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Manter um diário de nossas conquistas, desenvolver o amor próprio e refletir sobre as bênçãos recebidas são práticas que nos ajudam a cultivar um espírito agradecido e afastar a inveja. Conseguimos vencer este mal cultivando o contentamento em Deus, praticando a gratidão, o amor e orando pela vida destas pessoas. Estes são os antídotos poderosos que combatem qualquer mal neste mundo, em nome de Jesus. Aplicações práticas e reflexões para os dias de hoje. A dinâmica entre Jesus e os fariseus oferecem lições atemporais para a igreja e para cada cristão hoje. Precisamos ter cuidado com o legalismo. A tentação de reduzir a fé e a ação do Espírito Santo a uma religião e as nossas limitações é real. A verdadeira espiritualidade reside em um coração transformado pelo Espírito Santo, uma pessoa que se permitiu nascer de novo e que produz frutos de justiça, amor, compaixão, resiliência e humildade, e não em um faz de conta que se prega uma coisa e se faz outra. Foco na misericórdia e no amor. Jesus consistentemente priorizou a misericórdia e o amor. Devemos ser vigilantes para que a nossa religiosidade não nos torne insensíveis às necessidades e sofrimentos dos outros, ou nos leve a julgar aqueles que não se encaixam em nossos padrões. O amor a Deus e ao próximo é o maior dos mandamentos. Evitar a hipocrisia. A advertência de Jesus contra a hipocrisia é um chamado constante à autenticidade. Nossa fé deve ser genuína e vivida primeiramente diante de Deus, não para a aprovação dos homens. A verdadeira fé impacta a nossa vida privada tanto quanto a pública. Abertura à transformação interior. O cerne do ensino de Jesus é a necessidade de um novo coração, uma metanoia, uma mudança de mente. Não basta ajustar o comportamento externo, é preciso permitir que Deus transforme o nosso interior, nossos hábitos, comportamentos, desejos, pensamentos e também as nossas motivações, porque você pode estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Então, continuemos. Reconhecer a verdadeira autoridade. Assim como os fariseus falharam em reconhecer a autoridade e a identidade de Jesus como Messias, nós devemos estar atentos para não colocarmos a nossa própria sabedoria,
tradições ou expectativas acima da palavra de Deus e da pessoa de Cristo. Em suma, pessoal, as interações de Jesus com os fariseus servem como um espelho para a condição humana e um guia para a verdadeira devoção e adoração a Deus. Elas nos desafiam a ir além da superfície da religiosidade, buscando um relacionamento real, profundo e genuíno com o Espírito Santo, enraizado no amor, na graça e na verdade revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Caifás pensou que estava fazendo um cálculo político para salvar seu poder e a nação, mas sendo sumo sacerdote, profetizou que Jesus morreria pela nação e para unir os filhos de Deus. João 11 nos mostra que, mesmo quando o mal parece triunfar através da conspiração de Caifás, Deus transforma os pecados humanos em pecados providenciais, usando-os para cumprir sua vontade soberana de salvação. A ressurreição de Lázaro provocou 2 tipos de reação: a fé dos seguidores e o ceticismo obstinado dos líderes religiosos. Caifás escolheu proteger sua posição, enquanto Jesus escolheu dar sua vida em uma cruz por amor à humanidade. Este estudo de João 11 nos confronta com a seguinte pergunta: estamos mais preocupados com o nosso lugar, poder, status, fama ou com o plano de Deus? A conspiração marca o início do fim. Após o decreto de Caifás, Jesus não andava mais em público, retirando-se para Efraim, pois sua hora estava próxima. João 11 termina com a atmosfera pesada da conspiração, preparando o cenário para a Páscoa. Vemos Caifás selando o destino de Jesus como homem, mas inconscientemente selando a libertação, salvação e redenção da humanidade. A mensagem é clara, pessoal. O reino de Deus é sobre o coração e não sobre aparências. É sobre amor e não sobre julgamento. É sobre entrega e não sobre poder. É sobre libertação e não sobre fardo. É sobre graça que transforma e não sobre a lei que condena. Então, Senhor, nos ajuda a reconhecer a Tua soberania, Pai, em todas as áreas de nossas vidas e principalmente como o verdadeiro protagonista da história, o autor e consumador da nossa fé. Mesmo quando vemos injustiças ou perseguições ao Teu nome santo, dá-nos sabedoria do alto de respondermos o mal com o bem. Que sejamos exemplo neste mundo tenebroso e hostil e a nossa vida e nossas palavras sirvam ao Teu propósito de salvação e não aos nossos próprios interesses. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu oro. Amém. Amém. E amém, pessoal. A nossa próxima reflexão da Palavra de Deus, eu vou começar a trazer um estudo aqui para vocês, gente, com o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver uma por uma. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vem conosco, pessoal. Este é o fim de mais um estudo do nosso Momento Blessed com Drica Silva. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e God bless you! Curta, compartilhe, se inscreva, comente. Nós estamos esperando pelo seu comentário e isso ajuda muito o canal e para você não custa nada.